E aí, tudo beleza? Seja bem-vindo ao Pitacos do TIFF, o podcast do TIFF of Design. Eu sou o David Art. Seja bem-vindo a mais um episódio aqui do Pitacos, o podcast onde a gente fala sobre design, sobre carreira, sobre coisas envolto, né? A nossa área, o nosso dia a dia. Eu trago as coisas com humor, né? Afinal, eu sou assim, não tem como mudar, né? Eu sou meio quinta série, você sabe como que é, né? E quando eu tô sozinho aí é mais fácil de me aprofundar nessa quinta série. Mas na verdade eu também utilizo do humor muito pra criticar, né? As pessoas nem percebem assim às vezes, mas o humor na verdade é uma fantasia, é uma roupa pra verdade que muitas vezes a gente não pode falar de forma descarada, né? Despida. Enfim, o Pitacos do TIFF a gente fala sobre design e nesse episódio a gente vai falar um pouquinho sobre a questão. Pera aí que eu já vou falar pra você. Apesar que você já viu o título, né? Mas eu já vou desenrolar pra você. Antes eu quero lembrar que se você tá escutando no Spotify, no Deezer, na Apple, curte, favorita. Obrigado a todo mundo que compartilha. Eu vou sempre recompartilhar. A intenção é crescer nessas plataformas. Eu já cresci no ano de 2023, quero crescer mais no ano de 2024. E vamos que vamos. O podcast acontece também no YouTube, então quinta-feira, a partir das 8 da noite, tem podcast. Eu lanço esse podcast como estreia ou ao vivo. Então estreia comigo, sozinho, e ao vivo é com convidado. Então, em ambos os casos eu fico acompanhando, né? Eu estou na live, mas quando é com convidado é dentro de um estúdio. Eu tenho que pagar por esse estúdio, porque por isso que é importante você me ajudar, mano. Me ajuda aí, porque o estúdio é caro. Então, eu trago convidados aqui para trazer experiências, conhecimentos, debates, reflexões sobre a nossa área. Não necessariamente só sobre design, mas coisas que podem nos ajudar na nossa carreira profissional, né? Soft skills. Eu trouxe, por exemplo, a Lê Miliati, que ela falou muito sobre a questão de como você consegue uma vaga de emprego, como se comportar, o que você coloca no currículo, como que é a visão do RH pra gente que é de tecnologia. Então eu tento trazer assuntos úteis realmente para você que trabalha com design, que trabalha com UX, com design gráfico, com tecnologia. O Pitacos do TIFF é sobre isso. E esse podcast acontece também graças ao apoio da Hostinger. A Hostinger que é a melhor hospedagem que nós temos no Brasil. Em questão de custo-benefício, principalmente você que está iniciando, com certeza é a melhor hospedagem. Você que está precisando ter o seu site portfólio, você que quer criar às vezes um blog para escrever conteúdo, você que tem um cliente ali do site institucional, uma LP, né, uma landing page para publicar, utiliza a Hostinger, é barato, você pode adquirir o domínio também, dependendo do plano você consegue já com domínio grátis, e acessa pelo meu link porque você me ajuda, TIFF of Design. Então presta atenção, hostinger.com.br/TIFF, isso, é /TIFF, TIFF of Design não, é só /TIFF. E depois você insere o cupom TIFF. Assim você me ajuda, você tem desconto no link, tem desconto no cupom e tem o seu site publicado. Eu tô aqui também fazendo esse conteúdo para você muito graças aos meus projetos. E um dos meus projetos sempre foi o portfólio. Então eu atualizava direto meu portfólio e para você atualizar seu portfólio você precisa ter uma hospedagem. Em questão de custo-benefício, principalmente você que está com pouco dinheiro, está iniciando, que não tem aquele assim, enorme número de acessos, a Hostinger já vai ser mais do que suficiente. Então acessa aí hostinger.com.br/TIFF. E nesse episódio eu vou falar uma coisa que às vezes a gente esquece de falar. É muito bom trabalhar com design. Trabalhar com design é foda. Trabalhar com design é bom pra caralho. Puta que eu pariu, trabalhar com design é foda. E eu tenho que falar dessa maneira pra reforçar, pra realmente entrar na cabeça. Porque a gente esquece. A gente esquece. E a gente acaba criando uma áurea negativa, pessimista, piegas, e que a gente passa isso para as pessoas que estão iniciando também na área. E é uma coisa que talvez seja do ser humano, a gente se apega muito à parte negativa da coisa. É mais ou menos que nem um jogo de futebol. O goleiro, em 90 minutos, ele pode fazer 15 defesas difíceis.
Se ele falha na última, aos 49 do segundo tempo, vão lembrar, infelizmente, somente da última. A mesma coisa com o juiz. A gente tende a se apegar mais às coisas ruins do que às coisas boas. Quando a gente utiliza um aplicativo, por exemplo, e curte, a gente dificilmente vai lá e vai dar 5 estrelinhas, né? As pessoas não avaliam positivamente. Mas se o aplicativo não funcionar, a gente vai lá reclamar, vai xingar muito no Twitter, no LinkedIn, vai negativar, vai dar dislike. É assim, do ser humano. E tem gente que, inclusive, tem como reclamação um esporte, né? Tem pessoas tão negativas que, nossa, é só reclamação. Eu conheço pessoas assim, né? Que você não consegue nem ficar muito perto, porque a áurea, a energia da pessoa é péssima, é trovosa. Você fala, meu Deus do céu, essa pessoa só reclama. Como é chata essa pessoa. E às vezes a gente tá se tornando chato também em falar somente mal do design. Claro que eu não quero fazer aqui um discurso onde eu vou falar só sobre as coisas boas, que a área é maravilhosa e ser meio pacheco, assim, sabe? Tipo, trazer as coisas somente pro lado bom, pro lado positivista, sabe? Olhando assim de uma maneira até mesmo inocente. Não, não é isso. Não vou fazer um discurso aqui chapa branca, nada do tipo. A área tem problemas, a área tem defeitos, a área tem coisas ruins, mas ela também tem muitas coisas boas. E talvez a gente precise olhar um pouco mais para o copo meio cheio e não meio vazio. Eu recebo muitas mensagens de pessoas que estão iniciando no design, até pelo meu conteúdo, e muitas pessoas perguntam: eu vou conseguir ganhar dinheiro trabalhando com design? Eu quero entrar no design, mas eu tenho medo se eu vou me dar bem. Eu vejo o pessoal falando mal, eu vejo o pessoal falando que ganha pouco, que é prostituído, que não sei o quê. E será que a gente tá exagerando nesse discurso mais negativo, pessimista sobre a área? Tá até influenciando quem tá entrando, porque normalmente quando você entra numa área, você entra com os olhos brilhando. Você entra com a esperança de um novato, de um iniciante, né? Com aquela vontade, com aquela gana. Mas parece que as pessoas já estão entrando desanimadas. Talvez seja parte. Talvez seja uma parte, né? Culpa nossa. Porque a gente fala muito das coisas negativas, mas a gente não fala tanto das coisas positivas. E tem muitas coisas positivas sim no design. Trabalhar com design é legal. Eu até falei um monte de palavra no começo, assim, para ser enfático, né? Para causar uma impressão ali, porque a gente fala muito das coisas ruins, mas esquece que trabalhar com design pode ser muito bom. E você pode também ter as suas condições financeiras legais, melhoradas trabalhando com design. Você pode conseguir um progresso na carreira profissional, você pode ter uma satisfação pessoal trabalhando com design. Eu sou um exemplo clássico disso. Eu tenho uma origem humilde, pobre, assim, nunca passei fome, nada do tipo, mas também nunca tive tênis de marca, não estudei escola particular. Eu sou oriundo da periferia de São Paulo, família pobre, estudei faculdade particular e tudo que eu consegui foi através do design, porque o meu primeiro emprego já foi como designer. Foi meio designer, meio front-end, né? Porque eu fazia umas partes de código. Mas sempre já foi direto com design inserido em tecnologia. E tudo que eu consegui, hoje em dia, tudo que eu tenho é graças ao design. Claro que tem esse meu trabalho de comunicação que ampliou muitas das coisas e eu consegui algumas que eu nem imaginava que conseguiria. E talvez eu nem conseguisse se não fosse esse trabalho. Mas mesmo se eu não tivesse esse trabalho de comunicador, de influencer, né, de professor, palestrante, esse tipo de coisa, eu ainda assim acredito que eu conseguiria ter as minhas coisinhas trabalhando com design. Então, eu tenho aqui, por exemplo, um cenário que eu construí tudo com dinheiro do design. Inclusive, algumas pessoas mais antigas, né, viram construindo esse cenário ali em 2018, 2019, viram que no decorrer das lives que eu fazia, eu ia adicionando uma coisinha, né, no cenário.
Tem aqui, sei lá, 2 monitores, computador, notebook. Eu ainda vou comprar um Apple, viu? Eu vou comprar um Mac porque eu tô precisando mesmo. Às vezes eu fico meio é, sem saber o que fazer no Mac, assim, eu tenho que dar aula. Eu vou comprar um Mac mais por causa disso. Mas assim, não tem um Mac ainda, mas tem um notebook, tem um computador, tem essas luzes todas aqui, tem um PlayStation, tem um monte de coisa aqui. Tudo que eu consegui aqui foi com design. O carro que eu tenho, os 2 carros que eu já tive, né? Eu tive um, agora tenho um outro. Foi através do design. Apartamento que eu tô conseguindo foi através do design. Tudo eu consegui através do design. E eu não tive nenhuma história de berço de ouro, não tive nenhuma história de ser o cara super talentoso no desenho, não tive nada do tipo. Sou um cara comum, não sou que nem você. A diferença é que eu tenho uma necessidade assim de comunicar, né, de me expressar. Eu sou um pouco mais caricato e tal, então eu acabei construindo um canal e me encontrei. Mas tirando isso, sou um designer comum, como qualquer outro designer que está trabalhando aí. Se eu tivesse no mercado, estaria como sênior, provavelmente sênior, talvez em liderança, e estaria ganhando o meu salário, conquistando as minhas coisas. E é super possível para quem está entrando isso. E você talvez não tenha percebido o quanto que você já conquistou trabalhando com design, o quanto você já conquistou, não só em termos financeiros, como eu citei agora, mas em termos de carreira, de progresso, de satisfação, porque trabalhar com design é também algo que nos traz satisfação. Quando a gente trabalha com design, a gente trabalha com foco no usuário, a gente trabalha com criatividade, a gente trabalha com soluções de problemas complexos. Você vê o seu resultado sendo tangibilizado ali na tela ou em algum projeto, sei lá, numa embalagem. É sensacional. A gente trabalha com aprendizado contínuo, é uma área multidisciplinar. Isso é uma das coisas mais legais do design. Você meio que sabe de tudo um pouco. Ali, você tem que saber de tudo um pouco. Você estuda sobre um pouco de cada disciplina. Você tem que saber de matemática, você sabe sobre pesquisa, você estuda sobre arte, você estuda sobre psicologia. Isso é muito legal. Dependendo do perfil da pessoa, é muito legal. Você trabalha com inovação, você trabalha com tecnologia. Esse papo de inteligência artificial, por exemplo, que nós vivemos falando, né? Sobre o ChatGPT, e a inteligência artificial vai tomar os nossos lugares como designers, por exemplo, não está inserido na sociedade como está inserido pra gente. Você pode ter certeza disso, a gente está numa bolha ainda. Tem muita gente, ou a maioria das pessoas, não utilizam a inteligência artificial como a gente utiliza. Tem um monte de gente que nem sabe o que é ChatGPT, por exemplo. Nunca nem escreveu nada, nem pediu nada para ele. Então, a gente trabalha com inovação, trabalha com tecnologia, trabalha com impacto na sociedade, com serviços que impactam as pessoas. Isso é do caralho. Isso é da hora. A gente trabalha numa área que pode fazer de casa, trabalhar de casa. Olha que da hora. Não tem outras profissões que não conseguem. Um enfermeiro, por exemplo. Ele, vai ter o home office ali, que ele vai... É home care, né? Eu acho que é home care o termo. Que ele vai na casa da pessoa. Mas mesmo assim, né? É diferente. A pessoa tem que se locomover. Ou pessoas que trabalham na indústria. Sei lá, eletricista que trabalham trocando poste. A gente consegue trabalhar de casa com segurança. Não precisando se arriscar. Não precisando... muitas vezes se submeter a condições que são adversas. Aí você fala, mas a pessoa quis isso, a pessoa estudou para aquilo, ela quer. Tá, tem gente que é assim, tem gente que gosta mesmo, por exemplo, de trocar poste. Tem gente que gosta de altura, que quer isso, ama eletricidade, beleza. Mas tem outras pessoas que não, que nem conhecem tecnologia, que nem foram apresentadas a tecnologia a ponto de entenderem que aquilo poderia ser uma oportunidade para elas. E a gente foi. Você foi. Talvez através do meu canal, talvez através de um outro profissional, talvez através de uma série, uma pesquisa que você fez, mas enfim. Tecnologia pode ajudar a vida de muitas pessoas, principalmente da periferia, né? Eu vejo isso, principalmente da periferia. Mas essas pessoas não são apresentadas para isso. E a gente consegue trabalhar de casa, consegue trabalhar com inovação, consegue trabalhar com tudo isso que eu falei.
e ainda consegue ganhar um bom salário. Sim, eu sei, não é o ideal. Sim, eu sei, tem muitos pormenores, tem os PJinhas, tem um monte de coisa que a gente pode reclamar, sim. Mas se você pegar a área digital, nós ganhamos acima da média do brasileiro. Tem pais de família sustentando famílias com filhos ganhando 2 salários mínimos. 2 salários mínimos, sinceramente, é abaixo do que um júnior está ganhando na média, do que um ex-júnior, por exemplo, do que um PD, um Product Designer Júnior, está ganhando. Na média, ele ganha acima de 2 salários mínimos. E imagina um júnior, por exemplo, entrando numa empresa ganhando 4 mil reais, 5 mil reais. Fora os benefícios que muitas empresas têm. E trabalhando, às vezes, remoto, de casa. Eu conheço pessoas que nunca trabalharam em escritório. Não sabem o que é aquela fofoquinha da Copa, né? Não sabe o que é um chefe olhando pro seu computador, o chefe trabalhando assim de frente para você, olhando para sua tela. Não sabe o que é ser bloqueado, né? Tem internet bloqueada ali em alguns determinados sites, né? Sabe o que é enfrentar o banheiro lá também, porque tem empresa, nossa, tem gente que pega para cagar no banheiro da empresa. Nossa, eu eu não consigo fazer essas coisas. Eu gosto de fazer em casa. Essa parte aí que minha é caseira. Mas tinha umas pessoas que você ia lá ficar 10 anos, né, no banheiro. Enfim, não custou contra, não. Tu pode utilizar água, papel higiênico da empresa. Mas tem gente que não sabe o que são essas coisinhas, sabe? De trabalhar presencial. E que maravilha, né? A gente não precisa sofrer para ver Deus. Que da hora que a pessoa conseguiu trabalhar, entrar em remoto e vai ficar assim, talvez, pro resto da vida. Olha que da hora. Com outras áreas a gente não consegue. Trabalhar com design é muito legal. É uma área onde a gente pode seguir por vários caminhos, inclusive. Você pode pivotar, como o pessoal costuma falar, né? Então você pode pivotar de área meio que quando você quiser. Se tá como designer gráfico, você quer entrar na área de produto digital, você consegue. Ah, vai ter a dificuldade ali. Ah, você vai ter que mudar o portfólio. Beleza, mas você consegue. Você faz um curso aí de 6 meses, um ano, você pega para estudar, pega indicação, você consegue. Agora pega um médico para pivotar de área. É muito mais difícil, né? O cara meio que entrou como cardiologista. Cardiologista estuda pra cacete, tá? Só estuda pra caramba. É só um exemplo. Mas o cara não vai conseguir, ou ele não vai pra outra área. Se, pô, eu quero ser neuro. Vai ser muito difícil. Porque o cara demorou ali 5 anos, sei lá, 3 anos de residência, se especializou, aí depois vai ter que ir pra outra área. É muito mais difícil pivotar. Aqui não, a gente consegue pivotar. Você tá no design gráfico, quer ir pro motion? Você consegue. Você é UX, você quer ir pra pesquisa? Você consegue. Você quer ser UX writing? Sei lá, você consegue. Você quer ficar só em UI? Também consegue. Então, tem vários pontos legais de trabalhar com design. E a gente também trabalha numa área que está muito mais ligada à tecnologia e à arte. Então, a gente acaba lidando com temas, assuntos que fazem parte da existência humana também, né? Então, além da gente solucionar problemas, prover soluções para a sociedade de maneira geral, falando, a gente ainda está dentro de uma área que tem ligação com outras disciplinas que nos fazem bem, né? Que são coisas que a gente precisa para sobreviver nesse mundo caótico. Então, trabalhar com design é muito bom. É muito louco. Eu não sei fazer outra coisa. Eu já pensei em fazer outras coisas. Quando eu estava tentando trabalhar com design, antes de entrar na área de design, né, eu pensei em fazer, sei lá, educação física, porque é uma coisa que eu gosto pra caramba. Mas depois que eu entrei no mercado e vi que eu sou bom também, que eu faço as coisas boas, eu não me vejo trabalhando com outra coisa. E por isso que eu indico para as pessoas também. Eu não falo que vai ser fácil, não falo que é mil maravilhas. Eu tento ser o mais sincero possível aqui no canal com vocês. Por que é o mais sincero possível? Porque muitas vezes a gente não pode ser 100% sincero por questões de processo, por questões comerciais, e a gente tem que pensar às vezes no nosso, né? Não adianta ser polêmicozinho, assim, servir de Marte, sabe? Eu prefiro fazer o meu trabalho
trabalhar ali, colaborar de uma maneira diferente, né? É difícil, até acho louvável, assim, admirável, pessoas que ficam só em treta, 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 né? Que só desafiam outras pessoas, empresas e tal, porque é difícil, é difícil. Eu prefiro ir para um lado que eu acredito, em um lado que eu amo, que eu vejo que é o futuro, que é a educação. Claro que algumas polêmicas, algumas opiniões você tem que falar, né? Porque se você fica em cima do muro, você tira. Ou melhor, se você fica em cima do muro, você toma tiro dos dois lados, né? Muitas das vezes. Mas tentar encontrar o bom senso, né? E às vezes o bom senso é ficar um pouquinho ali, um pouquinho encostado no muro. Eu vejo que a gente tá perdendo, às vezes, talentos, tá perdendo pessoas que poderiam trabalhar com design, trabalhar com tecnologia, por causa desses discursos exagerados que nós temos. É normal todo mundo falar mal da área que atua. Faz parte. Se a gente acessar páginas de medicina, de direito, de publicidade, de advogado, todas essas páginas terão seus memes, terão suas piadas internas, terão seus pontos negativos ressaltados. Beleza, faz parte isso. Mas a gente também precisa lembrar dos pontos positivos. Ainda mais numa área como design, que é nova. Uma área como design que não é entendida pela população de maneira geral. É uma coisa um pouco ali nebulosa. A pessoa pensa em design, às vezes algumas pessoas pensam em desenho, outras pessoas pensam em arte, outras pessoas pensam algo chique, né? Nossa, designer. Outras pessoas pensam, nossa, vai ser um pobretão. Então, a gente não vai deixar de reclamar. A gente não vai deixar de falar mal das coisas. E eu falo bastante mal das coisas. Eu reclamo, eu critico. Mas a gente precisa também ressaltar os pontos positivos. A gente precisa também olhar para os pontos bons, para o copo meio cheio. E principalmente apresentar essas oportunidades para as pessoas mais novas. Porque a gente está criando também um discurso que acaba afetando as pessoas de uma maneira que nós não temos noção. Uma maneira que ataca a ansiedade das pessoas. Eu converso com júniors, com pessoas que estão entrando na área, eu vejo uma ansiedade tremenda. É óbvio que tem a parte de geração, tem a parte do momento em que estamos inseridos no mundo, rede social e etc. E muitos desses jovens não têm a casca que nós construímos, por exemplo, trabalhando em empresas meio The Office, né? Infelizmente a gente sofreu, mas aprendeu. Mas a gente precisa entender o momento que a gente está inserido e a gente precisa entender que às vezes a gente não precisa ter um discurso tão negativista, tão exagerado assim. Não precisa ser positivista naquela coisa, vamos dar as mãos, fazer miçanga, vai ser todo mundo feliz. Não, sabe? Isso daí também é hipocrisia. Mas vamos falar das coisas boas também? Vamos mostrar o lado bom de trabalhar com design? Lista aí as coisas boas que fez você trabalhar com design. Eu fiz uma enquete um tempo atrás no meu Instagram, o pessoal respondeu, porque eu consigo trabalhar de casa. Porque eu trabalho em uma área multidisciplinar. Tudo isso daqui que eu falei pra você nesse podcast, as pessoas responderam pra mim no Instagram. E aí eu pergunto, por que a gente não fala mais disso? Por que a gente não expõe mais isso? Principalmente nós que temos voz na internet. A gente precisa falar que trabalhar com design é foda, é bom, e que você pode ganhar o seu dinheiro, você pode ter uma progressão de carreira, você pode ser feliz trabalhando com design. Isso não quer dizer que você vai ser alegre o tempo inteiro, como diria a música, né? Você não vai ser também triste o tempo inteiro. Não quer dizer que tudo é maravilhoso, mas não quer dizer que tudo é ruim também, pelo amor de Deus. Então, vamos olhar o copo um pouco meio cheio. Vamos falar que trabalhar com design também é bom. Vamos ter uma visão um pouco mais positiva, mais otimista. Eu, apesar de não parecer, né, porque eu critico bastante assim, mas eu utilizo do humor, né, para criticar muitas vezes. Mas por mais que não pareça, eu sou uma pessoa bem otimista assim, né? E eu sou uma pessoa assim, que eu vejo que tem um problema, a gente resolve o problema e bola pra frente. Não adianta ficar lamentando. A
A gente tem muita mais coisas para fazer, né? Praticamente a mesma energia que você despeja para criticar, para falar coisas ruins, para hatear, você pode desprender para fazer coisas boas, para estudar, para motivar. Então, talvez a gente esteja pecando um pouquinho nessa parte. Portanto, se você quer trabalhar com design, saiba que é possível sim. Saiba que você pode ter um salário legal sim. Saiba que você pode trabalhar como freelancer, como CLT, como PJ. Você pode trabalhar de casa, você pode trabalhar híbrido, você pode trabalhar remoto, você pode trabalhar para empresas de outros locais. Você vai trabalhar numa área que precisa sim de dedicação, precisa sim de estudo, mas que é muito legal. E se você já trabalha com designer, faz essa reflexão, vê o tanto de coisas que você já conquistou trabalhando com design, vê o tanto de satisfação profissional você alcançou ao realizar os seus projetos de design. A gente não olha isso, a gente não percebe isso, porque, como eu falei no começo, é do ser humano, a gente tende a olhar muito mais para o lado negativo. Mas nós temos também que olhar para o lado positivo. Portanto, trabalhar com design é do caralho. Se você quer trabalhar, pode chegar. E se você já trabalha, começa também a ver esse lado positivo. Beleza? Como eu disse, nós não temos noção de onde estamos inseridos. Nós não temos noção da sociedade que estamos inseridos. Nós ficamos muito presos nas bolhas profissionais, ciclo de amigos. A gente não tem noção de Brasil. A gente não tem noção de mundo. A gente não tem noção de vida. E trabalhar com design, seja UX, seja designer gráfico, seja motion, tem seus defeitos, tem seus problemas. Mas pela minha experiência, pelo tudo que eu já vi e conquistei com design, eu posso garantir que vale a pena. E diz aí nos comentários, se você tá vendo no YouTube, manda pra mim no Instagram, se você tá escutando no Spotify, na Apple. Por que é bom trabalhar com design? O que te faz fazer trabalhar com design? Manda aí pra mim. Eu gostaria de ver mais relatos assim, mais discursos, né, legais, no sentido que olhem por esse lado, né, que a gente esquece, que é legal trabalhar com design e a gente pode ser um pouco mais grato, sem esquecer dos defeitos, sem esquecer dos problemas, mas ser grato pelo aquilo que a gente tá tendo e saber que no passado foi muito pior. No meu passado, no meu início de design, você pode ter certeza que foi muito pior. No passado do meu professor, por exemplo, do César Benatti, foi pior ainda. Nós estamos vivendo um cenário bom hoje em dia. Apesar dos problemas, muita coisa evoluiu e muita coisa vai evoluir ainda. Nunca que eu imaginaria, se você me falasse 15 anos atrás, que ia ter head de design, chefes de design, literalmente com esses cargos em grandes empresas, grandes corporações, né? Empresas multinacionais. A gente falava alguma coisa, sei lá, às vezes em Microsoft, em Apple, mas em empresas assim, tradicionais, banco, não falaríamos. Muita coisa mudou, muita oportunidade veio e a gente está caminhando e está melhorando, está evoluindo e precisamos falar sobre isso também. Então manda para mim. Se você está vendo isso daqui no YouTube, manda nos comentários. Se você está escutando no Spotify, manda para mim no Instagram, beleza? É sobre isso, esse podcast. Espero que você tenha entendido. Vamos continuar cobrando, mas vamos continuar também falando as coisas boas, sem desincentivar, né? Sem desmotivar quem está iniciando. Deixa os galuchos, os aprendizes entrarem no mercado. Tem muita coisa, muita oportunidade também. O Pitacos do TIFF acontece às 8 da noite, horário de Brasília, no YouTube. Rola às quintas-feiras, às 8 da noite, que você vai ter um episódio do Pitacos do TIFF, comigo ou com convidados. Esse episódio depois
vai pro Spotify, pra Deezer, pra Apple. Então você que tá escutando, favorita, deixa o like, me ajuda aí, mano. Custa nada não. Você não paga nada não, sabia? Deixa o like, deixa sua avaliação no meu episódio, adiciona na sua playlist, na sua lista favorita de podcasts. E é isso. O podcast do TIFF fica por aqui então. Um forte abraço. Estuda aí sempre, galucha, galucho. Até o próximo episódio. Valeu, até mais. Fui.